Você pagaria mais caro para se hospedar num hotel que adota práticas sustentáveis? Um levantamento recente feito pelo IFEC-RJ, o Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises, apontou que a maioria dos entrevistados está disposta a desembolsar um pouco mais para apoiar esse tipo de iniciativa. Então, como adotar práticas sustentáveis? Esse é o tema do nosso Rio Pode Mais, o videocast da Fê Comércio RJ em nova série Negócios de Sucesso. Comigo, Marina Procópio, com o Thiago Gomide. Oi, Thiago. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? bem? E com Fio Campelo, nosso especialista, turismólogo, mestre em ciências ambientais. Oi, Fio. Olá, Mariana. Olá, Thiago, meu parceiro de longa data. Um prazer estar aqui no podcast. Um tema que eu fico muito à vontade de falar, né? Por causa da minha carreira acadêmica. Eu sou turismólogo de formação, mas com MBA em gestão ambiental e mestrado em ciências ambientais. Então, falando de turismo e meio ambiente. E mais de uma década trabalhando com turismo e nos últimos 3 anos trabalhando com o meio ambiente. Então, eu fico bem à vontade e bem feliz de ter sido convidado aqui por vocês. Mas como é que você encara uma pesquisa que diz 74,4% dos entrevistados acham importante ter opções de hotéis sustentáveis que levam em consideração impactos sociais, ambientais e econômicos? Eu acho assim, que a pesquisa... Primeiro a gente tem que depois olhar essa pesquisa e dar uma decupada nesses dados, né? Porque eu acho que isso é uma tendência mundial, mas obviamente não é uma tendência mundial linear, né? Você vai ter assim, um mercado europeu, que é um mais exigente, o mercado norte-americano, que é mais exigente, o mercado sul-americano despertando para esse processo, o mercado brasileiro despertando para esse processo. Eu acho que é uma tendência para o mundo inteiro, a curtíssimo prazo isso, porque... E aí, falando um pouco sobre sustentabilidade, todo o movimento sustentável, eu acho que a gente despertou muito tarde para esse processo, né? A luta ambiental ela começa em 72, então só que eu acho que ela tem um erro de comunicação, né? Eu acho que quem labuta na área ambiental tem que fazer essa autocrítica, porque a luta ambiental ela começa: proteja o meio ambiente, como se o meio ambiente fosse algo muito longe do nosso cotidiano. Então, como se a gente estivesse desconectado do meio ambiente, como se o meio ambiente fosse proteger aqueles animais que a gente nem conhece dentro da floresta. E que não vão influenciar em nada a Em nossa nada no vida. processo do urbe. E, na verdade, não é bem assim, e a gente está vivendo isso agora, né? Então, eu vi as placas na estrada, e isso sempre, quando a gente começou a fazer autocrítica, né? Proteja o meio ambiente, eu falei assim, não, proteja a humanidade, porque a Terra, se tudo der errado aqui, quem vai ficar sem futuro é a raça humana. Que a Terra ela vai continuar vivendo, esplendorosa, vai sobreviver, vai nascer uma outra espécie, ela vai dar uma revirada, vai congelar, vai pegar fogo, não sei o quê, mas ela renasce de novo sem a gente. Então, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo agora está deixando as pessoas mais conscientes, mesmo aquelas que não gostam de entrar na natureza, né? Porque deixou de bater na porta, né? Já está entrando com Já tudo. entrando Por com exemplo, tudo. Cartagena, que é uma cidade importantíssima para o turismo colombiano, já está sofrendo tanto com o aumento das marés que corre o risco de, ainda nesse século, desaparecer. Ou chegar muito perto disso. Venezuela vai perder a última montanha nevada agora, vai perder o alpinismo de neve, né? Vai acabar provavelmente nas próximas 2 décadas o último remanescente de neve na Venezuela. Isso é um processo... E eu acho que a questão ambiental também ela mudou bastante, né? Então, assim, os pilares que conceituam a sustentabilidade, que antigamente foi o inegociável, que é o ambiental, que nasce em 72, você começa a falar também em um processo que a gente tem que conversar, que é os outros pilares que surgiram. O sociocultural, que é você colocar o ser humano para dentro do problema, e principalmente as populações, os povos tradicionais daquela área onde eles estão inseridos. Então, manter essa sustentabilidade do modo de vida daquelas pessoas é importante para um processo sustentável. O terceiro pilar, que é a sustentabilidade financeira. Não dá para proteger se a gente não tiver recurso, porque na hora do desespero, a gente vai caçar, a gente vai tirar palmito, a gente vai usar combustíveis fósseis. Olha o que está acontecendo na guerra. Quando apertou, liga de novo as usinas nucleares, liga de novo as usinas de carvão. Então, quando cala perto, então a gente tem que ter uma certa estabilidade financeira. E o último, que eu não considero, que é muito novo e que eu considero muito importante, que é o pilar de política institucional. A sociedade, ela não quer mais... O nosso processo político a gente fazia a sociedade passiva. O nosso segundo processo é a sociedade quer saber o que está sendo programado para ela. O terceiro agora é a sociedade quer participar
da decisão, da construção. E política institucional, sustentabilidade política institucional é criar uma governança no processo de futuro aonde sociedade civil, academia e governo estejam trabalhando de forma a construir juntos. Porque até um local, se ele quer ser um destino turístico, você primeiro tem que perguntar para aquela comunidade se ela quer receber gente, se ela quer receber os turistas, se ela está pronta ou o que falta. Então, isso tudo que não era feito, que era feito de uma forma... tem um lugar bonito, despeja o turista lá e vamos ver o que dá. Eu acho que essa ideia, esse mindset, ele está mudando um pouco. E isso faz tudo parte da sustentabilidade. E dentro desse contexto, como estamos nós, Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, assim, o processo de governança hoje, em algumas áreas, elas funcionam bem. Então, assim, na questão do turismo e meio ambiente, são duas áreas que eu lido, o meio ambiente sempre foi muito, tanto que é tão polêmico, é tanta confusão, mas ele sempre foi muito discutido. Por exemplo, uma unidade de conservação, praticamente do estado do Rio de Janeiro, 100% delas tem conselho consultivo ou conselho deliberativo. Então, todas as coisas que são realizadas são discutidas com a associação de moradores, com a associação de empresários, com as pessoas que estão impactadas diretamente naquele processo ali. Então, é altamente discutido. O turismo, ele tem um conselho de turismo, ele tem um conselho estadual de turismo que é discutido. Todos têm voz ali, as pessoas, né, colocam as dificuldades, colocam o processo. Mas isso não acontece em todas as decisões. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está bem. Eu acho que na esfera estadual ele tá funcionando bem, mas às vezes nas esferas municipais tem município que discute pouco, tanto o meio ambiente quanto a questão do turismo. Com a questão com relação ao turismo sustentável, né? Acho que tem uma principal importante. Eu queria que você contextualizasse, conceituasse um pouco o que é o turismo sustentável, adotar práticas sustentáveis, né? Desse um pouco de exemplo, falasse um pouco como é que a gente está, assim, nossos estabelecimentos, né? O Rio de Janeiro, que por natureza, né, tem a vocação do turismo e da natureza ali, a gente está inserido bem nesse processo ou ainda temos que caminhar muito? Eu acho que o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer nesse processo é que quando a gente fala em turismo sustentável, todo mundo acha que é turismo de natureza. E são duas coisas distintas. Você tem sustentabilidade em destinos culturais e urbanos, né, que o Thiago é especialista. Né? E então você tem que separar. O Rio de Janeiro, ele é um destino diferenciado, o estado do Rio de Janeiro, porque ele tem tanto essa parte, é uma grande metrópole, né? Você tem diversos segmentos aqui dentro de eventos, mega eventos, cultural, de negócio e tal, mas você tem a natureza muito próxima. Então é muito fácil você ver esse processo de degradação se ele ocorrer. Apesar do Rio de Janeiro a gente estar bem em relação a isso, né? Em relação à conservação da Mata Atlântica, a gente ainda está num passo à frente de outros locais. Mas aí você tem o turista que vai para um destino frágil, um destino de natureza, ele tem a questão de sustentabilidade como primordial para a compra do produto dele. Ele não vai visitar uma cachoeira que esteja suja e degradada. Então, ali é a questão de sobrevivência do seu produto. Nas outras questões, que você tem muita sustentabilidade, a Associação de Hotéis aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um núcleo de sustentabilidade dentro deles que discute isso, as práticas comuns de redução de consumo de água, redução de utilização de energia, a questão da toalha que a gente conversou, do uso da toalha, isso já está sendo feito na questão urbana. Às vezes uma pessoa vem aqui para o Rio de Janeiro, para negócio e tal, mas já começa a ter essa percepção. Isso já é uma prática de turismo sustentável. Isso já é uma prática intramuros de turismo sustentável que hoje, com esse engajamento, as pessoas começam a perceber isso como um diferencial competitivo. Que é o que a gente viu aqui na pesquisa. Que é o que a gente viu na pesquisa. Sim, o Phil Campbell, todo mundo só tem no trade, todo mundo conhece dessa maneira. Não sabe nem é Philip mesmo, já até assusta esse nome, porque ninguém sabe o nome inteiro. Sempre Phil. Ele esteve à frente do Rio Convention Bureau e também esteve à frente recente do INEA, ou seja, teve um cuidado imenso de trabalhar com o meio ambiente, enfim, com sustentabilidade. A gente falou um pouquinho dos hotéis, agora eu fico ainda confuso, porque você tem lá a toalha, você tem algumas ações, mas o que faz um hotel ser considerado sustentável? Porque isso daí pode ser bonitinho, tratado ali naquele momento, mas precisa de mais, né? Precisa de mais subsídio. O conceito sustentável é você utilizar aquela infraestrutura, aquele produto turístico
garantindo que as gerações futuras você possa usar. Então, você adota práticas de mínimo impacto. Você consegue zerar a energia de um hotel? Não consegue, mas se você tiver aonde reduzir essa prática, é onde a gente vai se encaminhando para as condutas de mínimo impacto do destino. E você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo de iniciativas que começam a ir intramuro e começam depois elas saírem e fazer extramuro. Diga. Por exemplo, o Arpoadorim. Ele faz uma questão de um trabalho com os consumidores dele, de separar o resíduo no quarto, e eles coletam esses resíduos, já entregam em cooperativas extramuro, então eles estão mexendo com a cadeia produtiva das pessoas, das cooperativas, gerando emprego para as pessoas, para colher o material separado. E a parte orgânica, que vai para uma usina de compostagem, vira adubo, eles compram de volta para alimentar os canteiros deles. E o que sobra dá para os consumidores. Então, é uma prática que o hotel está fazendo, e isso você começa a gerar o engajamento do cliente, que é o que a gente conversou um pouco antes sobre o pré-trip. Porque a viagem, ela tem que também, o hoteleiro, essa é uma dica que eu dou, o hoteleiro, a agência de viagem ou quem for fazer um tour, a gente espera muito tempo para engajar essa pessoa na viagem. A gente praticamente só engaja essa pessoa no loco, em loco. Ali, né? Ali na hora que ela chega. Então você pode começar a fazer antes, olha, nosso hotel tem essa política da questão da toalha, porque vai gerar economia de tantos litros d'água. Nosso hotel faz a separação do resíduo. Então, esse tipo de prática é interessante para a pessoa, quando chega no hotel, ele já entender a dinâmica do processo. Ele já está engajado no processo de mínimo impacto. A Rede Windsor, por exemplo, também tem outras questões de extramuro que eu falo. Ela patrocina algumas ONGs que fazem a limpeza de plástico da areia. Retira que atrapalha tanto a nossa natação, o nosso banho de mar, que o plástico hoje é o grande vilão, né? Então, e a gente acha plástico grande. O grande vilão é o microplástico. É aquele que o peixe come, a gente come peixe de volta e a gente joga aquele microplástico para dentro do nosso organismo. Então, assim, só que para virar microplástico, o plástico chegou. Então, Isso também pode... Quer dizer, é uma prática sustentável, embora não seja uma prática direta no estabelecimento, mas ao apoiar alguém que tem ações em prol do meio ambiente, você também está contribuindo que é um cuidado e com o destino. E outro ponto que eu ia falar é a questão de atuação em rede. Né? Não dá para você falar em destino sustentável e só o hotel ser sustentável e a frota que carrega não ser sustentável, e o guia não ser sustentável, e que a agência não ser sustentável, o restaurante não ser sustentável. Então, eu acho que, assim, quando eu falo intramuro, o intramuro é o primeiro passo. Você vai pegar o seu estabelecimento e falar o seguinte: o que eu posso melhorar aqui? Não usar mais copo de plástico? Meu evento não vai usar mais copo de plástico. Vai usar, ou então vai usar, cada um vai ganhar um copo, vai colocar um nomezinho, está super na moda em festa de criança. Eu tenho um filho de 10 anos, então cada um só pode usar um copo. Não sei se vocês já foram... Já fui em vários eventos que você tem essa coloca característica. o seu nome, empresas também, né? Então você coloca o seu nome e tal. Então esses são os processos internos. Você primeiro tem que olhar para o seu processo interno. Depois do seu processo interno, você tem que olhar para fora do muro. Pô, mas beleza, eu indico um restaurante, eu indico um atrativo. Esse atrativo também está tendo essas coisas. Vamos trazer. Porque aí toda a cadeia produtiva fica sustentável, a experiência do turista vai ser melhor, ele vai sair mais encantado com a experiência e vai replicar isso para o processo. Agora, quem é sensível à grana, quem está sensível ao dinheiro, ao preço final, acaba sendo impactado também. Acaba sendo impactado. Nem sempre os processos... Assim, quando você reduz a energia do predial que você está trabalhando, obviamente você reduz custos. Mas algumas práticas, elas envolvem tarifas. Mas eu acho que isso vai ser assim, vai ser uma diferença vai ser um diferencial de produto, que é quando você vai comer um crepe num lugar, o crepe é feito por uma pessoa que fez todo um processo de aprendizado, a farinha selecionar e tal, você vai pagar por aquele crepe mais caro, mas vai se sentir mais feliz pelo preparo dele. Então, assim... Essa consciência, ela é fundamental para você entender que aquele valor um pouco a mais, e nem sempre é tão a mais assim,
traz um benefício. E você acha que isso vai aumentar? Porque, por exemplo, essa pesquisa que a gente trouxe agora no início, né? Eles falam, foi feita durante o carnaval com turistas estrangeiros. E aí apontou esse dado, 60, alguma coisa, menos de 61%, mas mais de 60%. A maioria está disposta a pagar um pouco mais por um hotel que adota práticas sustentáveis. Cerca de 60%. Você acha que a tendência é, com o tempo, esse número aumentar a conscientização e aumentar o número de hóspedes dessas novas gerações que são muito mais exigentes? Eu acho que as novas gerações não vai aumentar, elas não vão admitir práticas não sustentáveis. Por exemplo, a geração dos meus filhos, os amigos, não conseguem, se eles olharem uma pessoa tacando um lixo no chão, eles falam assim, não tem que ser preso, é como se fosse um crime, que na verdade até multa, mas assim, são coisas que a gente não admitia, como a gente admitia quando eu era novinho andar sem cinto, e hoje a gente não admite. Né? É um processo de educação, a transformação vem pela educação e a geração que está vindo atrás da nossa, né, está sendo bem preparada para isso. Agora, só voltando um pouco do Thiago, o Thiago me perguntou em relação ao valor. Preço. Ao preço. A grana. Eu fui para Jericoacoara mês passado, 2 meses atrás, mais ou menos. Jericoacoara, você paga uma taxa de sustentabilidade, né, que aumenta ali o pacote, ali, que é informado quando você faz a hospedagem, você tem que pagar a taxa. A taxa, 70% vai para coleta de resíduo, para melhoria do destino e tal, não sei o quê. Eu fui com um grupo, né? Ninguém reclamou. Tá cheio, quer dizer. Por quê? Porque a gente esteve lá, viu a experiência, a vila realmente tinha uma limpeza razoável lá, estava bem arrumadinha. Então isso você paga a taxa com uma certa felicidade. Mas se você tiver, por exemplo, um destino do lado que não tem a taxa, pensando aqui num hotel que adota práticas e cobra um pouquinho mais, e outro que você acha que isso pode atrapalhar ou não? A tendência é cada vez mais as pessoas poderem... A gente já, eu acho porque isso vai ser um diferencial competitivo. A gente já paga mais quando o produto é melhor. A gente já paga mais com um hotel que tem um atendimento melhor. Né? Então, assim, e esses valores de sustentabilidade... Se eu estou indo para um lugar, se eu estou vindo para o Rio de Janeiro, não sou do Rio de Janeiro, e sei que esse hotel tem algumas práticas dessas, e que, além disso, ele faz, como eu dei um exemplo aqui, mas como outro, que eu vou usar a parte do recurso para atender para doar para uma comunidade no entorno, ou que ele adotou uma praça ou uma floresta, que ele está fazendo uma restauração florestal. Se eu sei disso, eu não tenho problema nenhum de pagar isso. E eu acho que as pessoas estão começando a querer deixar sua sementinha no mundo. Então, fazer parte disso. E aí entra a importância da comunicação, né? Para comunicar também esse diferencial, porque não adianta você fazer e não informar o hóspede que eu sou alguém que faz também. E eu acho também que a gente tem que ter uma preocupação na comunicação também, de saber que a gente está mexendo no local. A gente está agindo localmente. Né? Porque eu acho que, às vezes, eu vejo alguns eventos, a gente vai reverter isso para a floresta lá na Amazônia. Cara, nada contra a Amazônia, o Thiago ama a Amazônia, então, assim, eu sei da importância da Amazônia, mas a gente vive na Mata Atlântica. O estado do Rio de Janeiro é 100% Mata Atlântica. A Mata Atlântica só tem 12% de remanescente da Mata Atlântica no mundo. O Rio de Janeiro está bem nesse papel, a gente tem mais de 30% de remanescente, é considerado um dos estados que menos desmata do Brasil. Um trabalho que é feito as duras penas de combate. A gente sabe, todo mundo quer ter uma casinha na floresta, então é um combate. Mas a gente precisa que o trade que vive da Mata Atlântica, que tem esse cenário de fundo na Mata Atlântica, tem que se preocupar com a Mata Atlântica. A gente tem que se preocupar, e é importante, né? E aí vem aqueles exemplos que a gente falou, né? Que são maravilhosos. Você tem, por exemplo, a Régua, né? Que é a Reserva Ecológica do Guapiaçu, que fica em Cachoeira de Macacu, que era um lugar que era uma fazenda degradada, são centenas de hectares de uma fazenda degradada, que o Nicolas comprou, se eu não me engano ele é alemão, ele comprou, iniciou um processo de restauração, depois ele conseguiu fontes de financiamentos nacionais e internacionais. Hoje lá você pode ir lá assistir a reintrodução de antas, que estava extinta no Rio de Janeiro, já está com uma família de mais de 30 indivíduos lá sendo reintroduzido. Você participa do processo. Você tem família de muriqui do sul, que é um animal criticamente ameaçado de extinção lá. E sabe quem te leva para ver os muriquis? Quem? Os ex-caçadores, que foram treinados, qualificados, e hoje eles ganham mais dinheiro. Ao invés de caçar, eles protegem a reserva,
levando as pessoas porque eles conhecem os caminhos. A escola da minha filha fez um passeio para lá, para Réguas. Está falando recentemente, garotada de 8 anos, 9 anos. Quer dizer, também tem uma outra questão, além do turismo tradicional, é uma educação ambiental. Não necessariamente é o turismo, é alguém o turista, né? Alguém que quer dizer que mora no Rio de Janeiro, foi e voltou no mesmo dia, mas você já tem um outro mercado que se abre com essas ações. Sabe que tem uma característica, Fio, rapidinho, que tem uma característica que demonstra muito o poder de um turismo sustentável. As chapadas no Brasil eram sinônimos de exploração mineral. Chapada Diamantina, diamante. Chapada dos Veadeiros, cristais. Quando foi proibido a exploração, esses garimpeiros encontraram suas sobrevivências exatamente no turismo. Na Chapada Diamantina, que fica na Bahia, você vai atravessando os cantos, entendendo os detalhes. O mesmo acontece na Chapada dos Veadeiros e em vários outros cantos do país. E aí, Tiago, vamos falar de políticas públicas aí, um alerta de política pública. Se esses caras que estavam ali, se não tivessem esse modo de vida, o que eles fariam? Iriam para a cidade. A gente está falando de evitar o êxodo urbano. A gente está falando da perda sociocultural, porque eles são de famílias oriundas da área. Então eles têm as tradições ali, eles sabem onde está a cachoeirinha da Andorinha, eles sabem onde está não sei o quê, eles sabem qual é a espécie endêmica local. E você ainda fala em outro processo que é importante, porque geralmente o recurso ele é concentrado nos grandes centros urbanos. A gente está levando dinheiro, a gente está fazendo distribuição de renda dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando a escola da filha da Mariana foi para lá, ela levou um dinheiro daqui para lá, ter retenção, e isso melhora políticas públicas. E aí você vê como é interessante, né? Aí, linkando turismo, natureza e sustentabilidade, a Régua você tem hospedagem, não sei se sua filha chegou a falar, tem hospedagem. Como o tipo de turista que a gente chama de alocêntrico, é uma pessoa que quer viver aquela experiência, quer se sentir parte daquele processo, ele fica mais tempo. Porque não dá para ficar 1, 2, 3 dias. Ele tem que ficar mais tempo. Então, são pessoas que vão para lá fazer cursos, fazer intercâmbio, fazer workshop. Lá tem viveiro de muda, a pessoa que quer plantar a muda, mas ela quer ver um estágio de evolução daquela muda. Então, ela fica lá, às vezes, por 1 mês, 2 meses, e você não tem vaga. Porque a experiência é boa, a pessoa está engajada no processo. Então, eu já fiz eventos, por exemplo, eu fui num congresso que a gente, ao invés de ficar dentro do congresso, teve um dia que saiu todo mundo para fazer restauração florestal próximo na área do centro de convenções. Isso é muito legal, porque toda vez que eu volto no centro de convenções, eu vou na árvore que eu plantei para saber como é que ela está. Como é que ela está? Tá bem, tá viva. Está sendo bem cuidada. Agora, trazendo um pouquinho isso agora para a capital, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, um empresário um empreendedor que está ouvindo a gente, trabalha com turismo ou serve ao turista, tá falando, mas essa experiência para mim ainda é algo distante. Como é que eu posso me inserir nesse contexto e tentar, né, atrair esse turista, adotar práticas sustentáveis? Por onde eu começo? Então, Mariana, eu acho que o primeiro, principalmente, eu estou falando para os empreendedores da capital, assim, da parte urbana. Primeiro é desmistificar, como a gente falou, que turismo sustentável é somente turismo de natureza. Você pode praticar o turismo sustentável num roteiro histórico, né, no Rio de Janeiro, adotando aquelas práticas de não utilização de plástico, se preocupando com o consumo. Se você está formatando o roteiro, você tem que se preocupar com o consumo, né? Se o restaurante que você vai tem a mesma preocupação, se o atrativo está tendo a mesma preocupação, se o evento que você vai, ele reaproveita o material. Vou dar um exemplo. Na JMJ, eu estava na prefeitura. O que a gente fez com as lonas, a Jornada Mundial da Juventude, o que a gente fez com as lonas da JMJ e da Copa do Mundo? A gente tirou todas as lonas, mandamos para Maré, uma ONG, se não me engano era Onda Carioca, se não me engano o nome. Eles costuraram a bolsa. Essa bolsa, a Rio Tour, ela recomprou as bolsas. E quando a gente ia para a Feira Internacional, a gente ia e a bolsa ela tinha uma etiqueta explicando que aquela lona era uma bolsa única. Era uma experiência única. Aquela bolsa só existe aquela bolsa, não existe outra bolsa igual. Porque foi um pedaço da lona. E a questão de ser único é que é uma extração limitada. Você não vai produzir mais lona para a JMJ. Quem tem a bolsa tem, quem não tem mais.
E aí a pessoa olhava e falava assim, pô, que legal. O Rio de Janeiro é uma cidade que está se preparando para mega eventos, que é algo extremamente perturbador em termos ambientais, né? Impacta, mas eles estão tomando algumas atitudes para fazer, que é o que hoje o Carnaval já tem uma pegada também de reaproveitamento de material e tal. Então, existem várias iniciativas aqui que essas pessoas que estão empreendendo aqui, quando elas forem formatar o produto delas, elas têm que já estar preocupadas em saber, assim, se você não adotar essas práticas, você pode ser criticado. Né? E aí o seu produto ficar com a chancela de que não é um produto que está cuidando da cidade que você tanto ama e que você explora. Então, olhar para dentro e olhar para os seus fornecedores. E comunicação. Comunicar isso. Principalmente antes. Comunica por que você está fazendo isso. Comunica por que vocês... Se for algum tipo de desconforto, Tiago, a gente vai utilizar bicicleta ao invés de pegar uma van ali e tal, não sei o quê. Mas explica por que está pegando bicicleta, porque a gente quer reduzir a pegada de carbono da nossa visita. E a gente vai fazer uma visita carbono zero, a gente vai pegar todas as emissões da visita a gente adotou uma praça ali e vai fazer uma restauração florestal de um pedaço de um parque para neutralizar o carbono da sua visita. Então, acho que o marketing em cima das questões ambientais hoje, ela pega muito bem. Tem alguma cidade no Brasil que você fale, olha, está trabalhando isso de maneira brilhante? O estado é uma coisa muito grande, mas alguma cidade que você faça um recorte e fale, olha só que exemplo. Tem destinos que se organizaram muito bem, né? Mas são realidades muito diferentes. Dá um exemplo. Bonito se organizou bem, mas assim, são propriedades privadas, é uma outra realidade. Você tem que é muito difícil você transferir uma experiência de uma realidade para uma outra, porque às vezes são áreas públicas, tem uma complexidade maior de você ter o erário lá para fazer a reestruturação daquele local, mas tem algumas experiências. Bonito é uma delas, então você tem uma facilidade de você ter capacidade de carga, que é algo difícil de se controlar numa cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vai... Não tem porta, não tem portão. Né? Então, assim, você tem uma série de dificuldades. Mas eu acho que, assim, cada vez mais os destinos estão se preocupando. E aí também tem um outro ponto, né, de sustentabilidade que é uma questão, que são as soluções baseadas na natureza. Que elas ajudam a gente a mitigar cheias, a mitigar os problemas climáticos, mas que elas começam a transformar em cidades mais sustentáveis, que é o conceito de cidades sustentáveis. Cidades esponjas, cidades com soluções baseadas na natureza, biovaletas, enfim. Esse processo de frear esse processo de antropização e de desordem urbana vai garantir o sucesso. Então, eu vou te dar um exemplo. A cidade mais suscetível a desastres ambientais do Brasil, das 5.000 e tantos municípios que tem, sabe qual é? Petrópolis. Graças a uma antropização feita... Ocupação irregular, geografia, e a gente está vendo o que acontece, né? É uma cidade... E extrapolação de capacidade de carga, uma cidade que foi projetada ali, que daria para viver 70 de 100 mil pessoas, hoje são 300 mil. Né? E assim, como é que você... E ao mesmo tempo é uma cidade, um destino turístico maravilhoso. Cidade histórica. Eu nasci lá, né? E aí como é que você faz? E aí tem um trabalho muito legal sendo feito lá, que é um grupo de trabalho que envolve Ministério Público, Defesa Civil e tal, que é como é que você fala pro turista que é uma cidade traumatizada. E como é que você viaja lá e, ao mesmo tempo, você, aquele turista, ele quer curtir, mas ele está preocupado olhando para cima se vai vir chuva ou não. E aí tem marcas no chão hoje lá, dizendo, olha, se chover aqui... Então, isso é um paradigma hoje. Né? Aí vem a comunicação mais uma vez. O Japão é o país mais suscetível a desastre do mundo. Só que lá, você tem uma organização que você vai para lá, você se sente acolhido no processo de desastre, porque você sabe para onde você tem que correr, você sabe quem vai te proteger, você sabe para onde você tem que ligar. Então, não espanta o turista de ir para o Japão. Ninguém deixa de ir para o Japão porque o Japão tem terremoto. Tem terremoto todo dia. Né? Então, assim, Petrópolis está vivendo esse processo agora e vai servir de exemplo. As pessoas... pode vir para Petrópolis, a gente
está suscetível, como outras cidades estão suscetíveis, mas aqui nós estamos nos preparando de forma a proteger o cidadão. A E o gente turista. a gente espera que vire case, né? A gente espera que vire case, mas com governança, com participação popular, com muita pressão, está acontecendo. E aí o que a gente briga hoje para Petrópolis é parar a antropização e aumentar soluções baseadas na natureza. Vamos restaurar mais, vamos fazer os bolsões de esponja, vamos pensar nessas soluções, que essas soluções, além de mostrar que a cidade é sustentável, além de virar um diferencial de sustentabilidade, como hoje as pessoas vão para Niterói visitar o Jardim Filtrante da Lagoa de Piratininga. É uma solução baseada na natureza, é uma solução que trata o esgoto que chegava através de jardins, através de uma solução baseada na natureza, e virou um lugar agradável para visitação. Então você conseguiu juntar tudo. Está caminhando para o fim. Apertado de tempo, né? Mas eu queria antes olhar um pouquinho para o futuro. Esse é um ano especial para o Rio de Janeiro. A gente tem G20 aqui que vai movimentar não só em novembro, quando acontece o evento, mas já está acontecendo uma série de eventos, né, paralelos e ligados a esse evento tão grande, olhos do mundo voltados para cá. E você acha que isso reverbera também nessa questão ambiental, nessa pressão, de alguma forma, para quem está nos ouvindo, trabalha com turismo? Vai ser um evento que vai mexer nessa ponta também? Vai, tem alguns encontros lá, que são a temática de alguns encontros é em relação ao meio ambiente. O Rio de Janeiro, ele foi protagonista do processo, aí eu falo Rio de Janeiro mesmo. Eu fui para Montreal, para a COP15 de biodiversidade, e o salão principal se chamava Rio de Janeiro, sem patrocínio. Se chamava Rio de Janeiro por espontaneidade da importância que o Rio de Janeiro tem no processo ambiental, por causa da Eco 92, por causa da Rio+20. E, de certa forma, a gente perdeu um pouco esse protagonismo no processo. E agora, assim, com a Rio+20, com o G20, a gente tem a possibilidade de trazer o Rio de Janeiro de novo como um expoente na questão ambiental. E, assim, quando você vai e fala, eu tive a possibilidade de falar no salão principal lá, quando você fala da importância do que o Rio de Janeiro preservou, que o Rio de Janeiro já cumpriu a meta da COP26 de 30% de áreas florestadas, que a gente está de desmatamento praticamente zero há 10 anos, que nós temos mais de 8.000 espécies endêmicas na Mata Atlântica, que é mais do que toda a Europa. Quando você começa a falar sobre números, de que a gente vive, que a gente explora muito pouco isso, as pessoas começam a respeitar o Rio de Janeiro, né, de todas as iniciativas que estão sendo feitas. E aí eu acho que retomar esse protagonismo. E não é tomar protagonismo com a ambição de mudar o mundo. Mas eu sempre falo, se a gente não pode mudar o mundo, que sejamos exemplo para o mundo. E ser exemplo para o mundo é você ter um diferencial competitivo de atração de gente para turismo. Querendo saber, querendo conhecer esse exemplo. Você vê, o Fio falou, Mário, só para, acho que talvez, dar um contexto histórico rápido, né? A gente tem uma discussão sobre sustentabilidade há décadas. Há décadas. A Eco 92, é claro que chacoalha, em especial o Rio de Janeiro, trazendo líderes do mundo todo, pessoas de todo o mundo, para poder realmente refletir sobre os próximos passos. Em 92, se você pegar os principais veículos de comunicação, aquilo era tratado como um fato isolado, né, como pessoas lunáticas em alguns casos. Se demonstrou uma inverdade, uma preocupação que, se não tivesse sendo plantada há muito tempo, hoje nós estaríamos piores. Também em 92, se você pegar alguns registros, falavam que aquilo ali não daria em nada, que seria uma repercussão quase que nula. Hoje, você vê que tem estabelecimentos comerciais no mundo afora ganhando infinitamente mais por causa de suas pegadas ecológicas. Você tem o Rio+20, que foi um marco para essa cidade já no século XXI, e agora o G20 trazendo um conceito novo, mais uma vez, de reflexão global. Então, o Rio de Janeiro se torna realmente um expoente nesse debate, e que esse assunto ele não se esgotou, muito pelo contrário, demonstrou que ou a gente se preocupa ou a probabilidade é da gente ter um futuro muito ruim. A grande, eu acho que a grande sacada nesse processo todo é como que nós vamos aproveitar esse protagonismo no Rio de Janeiro para o turismo. A hora é agora. Porque vamos captar recursos, porque as empresas querem investir em meio ambiente hoje. Então, as empresas querem investir. Cadê o portfólio do Rio de Janeiro?
hora é agora, gente. Repetindo, portanto, estamos um bom momento, não só é uma questão de sobrevivência a todos nós no planeta, mas também de oportunidade para quem trabalha com turismo ou mesmo para quem não trabalha ainda. Fio Campelo, muito obrigada. Obrigado a vocês, um prazer e até a próxima. Valeu. Tiago Gomide, obrigada. Maravilha, tô aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Daqui a pouco eu e o Thiago a gente volta para mais um papinho falando sobre a história do comércio. Logo agora vai rodar a vinheta. Obrigada pela companhia até agora com Papo com Fio. Lembrando que você pode seguir as redes sociais da FEComércio RJ para receber os novos episódios, o nosso YouTube e também o LinkedIn do Prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ, que é um prêmio que reconhece exatamente ações das empresas na área de sustentabilidade, que a gente estava falando agora, e também na área de responsabilidade social. Em agosto tem inscrição, viu, gente? Os vencedores vão para Nova York acompanhar a maior feira de varejo do mundo, a NRF, com tudo pago. Uau. Até a próxima. Essa é a marca que está na memória afetiva, acho que da maioria das pessoas que está ouvindo a gente, se não todos. Só não vou citar todos porque a unanimidade é perigosa. Tiago Gomide, Colombo está na sua memória afetiva? Confeitaria Colombo, não só na afetiva, mas também na gastronômica, né? Tá juntinho. Coxa creme. Coxa creme, os doces. Enfim, um lugar que desde 1894 arrebata corações no centro da cidade do Rio de Janeiro. É a confeitaria mais famosa, sem dúvida nenhuma, do nosso país. Não é a mais antiga, mas a Cavé é mais antiga do que a Colombo, mas é pertinho, inclusive você pode frequentar as duas ali naquela região da 7 de setembro. A Colombo, ela vai ter tanto luxo que os grandes espelhos vão vir da Europa, vão ser trazidos milimetricamente em navios, vão ser expostos ali. Havia uma escadaria, onde inclusive era muito elegante ir para o segundo andar. Você tem uma Colombo que tem uma história marcada por um cachorro chamado, eu adoro essa, que é o Menelik, que ele cheirava, identificava só de cheirar aqueles que não pagavam a conta. Ah, sério? Maestra Villa-Lobos começa sua carreira tocando na Colombo, com os recitais que havia. Você também tem ali Olavo Bilac, o Machado de Assis, a poesia, a literatura, os debates políticos permeando a trajetória dessa confeitaria. Você tem, e aí eu vou pegar o biógrafo oficial da Colombo, Antônio Edmilson, professor de História, que vai defender que a primeira Coca-Cola a ser vendida, não é a ser produzida e nem a ser tomada, mas a primeira a ser vendida foi na Colombo, e não é à toa, era um lugar realmente de encontro daqueles poderosos que atravessavam o centro, saindo dos campos políticos, porque nós éramos a capital, ou dos campos empresariais, os mais distintos possíveis, porque a Colombo era, como eu já disse, um ponto de encontro. Agora eu lembro da Colombo em Copacabana, no Coração, que acabou virando uma agência bancária, que também era linda. Ela vai ganhar outros cantos. A Colombo não vai ficar restrita no centro da cidade. Inclusive, hoje é possível você ir não só naquele principal, mas também ir no Centro Cultural Banco do Brasil e em Copacabana, onde você toma um café da manhã, vendo uma das vistas mais bonitas do mundo e deliciando, na minha concepção, uma coxinha creme que é imperdível. É histórica essa. Tá na história, com certeza. E para você, gente, qual outra marca tá na sua memória afetiva? Você quer saber a história? Conta aqui pra gente.